Helena Fonteles jamais imaginou que sua primeira noite de casada seria tão silenciosa. Ali estava ela, vestida com uma camisola de seda que custara mais do que sua família gastava em 3 meses, sentada na beira de uma cama matrimonial que parecia maior que seu quarto de solteira. Arthur Salazar, seu marido de exatas 6 horas, observava-a do outro lado do quarto com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele havia se casado com uma completa estranha por conveniência. Ela havia se casado para salvar sua família da ruína total. Nenhum dos dois esperava que a noite revelasse um segredo que mudaria tudo entre eles. "Você está com medo?", disse Arthur, não como pergunta, mas como constatação. Sua voz grave ecoou pelo quarto minimalista, quebrando o silêncio pesado que se instalara desde que cruzaram a porta. Helena ergueu o olhar, encontrando aqueles olhos castanhos que a intimidavam desde o primeiro encontro no jantar formal na casa dos Andrade, 3 meses atrás. "Não exatamente medo", respondeu, tentando soar mais corajosa do que se sentia. "Apenas consciente da situação." Que situação estranha, pensou ela. Casar-se com um homem que mal conhecia. Aceitar dividir não apenas um sobrenome, mas uma vida inteira com alguém cujo sorriso ela nunca havia visto. Arthur era bonito, isso era inegável. Alto, ombros largos, cabelos escuros sempre impecavelmente penteados, ternos que custavam mais do que sua família devia ao banco. Mas beleza não significava bondade, e riqueza não garantia felicidade. "Situação", repetiu ele, como se testasse o sabor da palavra. "É uma forma interessante de descrever um casamento." Helena sentiu o calor subir pelo pescoço. "Bem, não é como se fosse um casamento comum, não é?" Arthur se aproximou lentamente, parando a poucos metros dela. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela notou uma vulnerabilidade em seus olhos que ele tentava esconder atrás da máscara de empresário implacável. "Você tem razão, não é?" O silêncio voltou a se instalar, mas desta vez carregado de uma tensão diferente. Helena podia ouvir os próprios batimentos cardíacos, rápidos demais, altos demais. Sua mãe, Isadora, havia lhe dado instruções sobre a noite de núpcias com um constrangimento mal disfarçado de praticidade. Seu pai havia simplesmente murmurado algo sobre cumprir seus deveres de esposa. Mas ninguém havia lhe dito como lidar com o fato de que seu marido parecia tão perdido quanto ela. "Helena", disse Arthur, e pela primeira vez ela ouviu seu nome pronunciado com uma suavidade que não conhecia. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela quase riu da ironia. "Considerando que somos casados, imagino que todas as perguntas serão pessoais a partir de agora." Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. "Você quer dizer, já houve alguém importante na sua vida?" A pergunta a pegou desprevenida. Helena sentiu o rosto queimar. "Importante como? Alguém que você tenha amado. Alguém com quem tenha compartilhado intimidade." O constrangimento dela deve ter sido óbvio, porque Arthur imediatamente recuou. "Desculpe, não deveria ter perguntado. Não é da minha conta." "Não", disse Helena rapidamente. "Não, tudo bem. É só que..." Ela respirou fundo, decidindo pela honestidade. "Nunca houve ninguém. Nunca." Arthur a olhou por um longo momento, como se estivesse processando uma informação impossível. "Nunca? Minha família é tradicional. Eu fui educada para ser uma esposa exemplar, não para explorar." A admissão a fez se sentir ingênua, antiquada. "Sei que deve parecer estranho nos dias de hoje. Estranho não é a palavra que eu usaria." Helena ergueu os olhos, surpresa pelo tom de voz dele. Havia algo diferente ali, uma reverência que ela não esperava. "Que palavra você usaria então?" Arthur se sentou na poltrona ao lado da cama, mantendo distância respeitosa. "Raro. Corajoso, talvez." "Corajoso?" Helena não conseguiu esconder a surpresa. "Não vejo coragem alguma em nunca ter vivido. Há coragem em preservar algo que é seu até encontrar a pessoa certa para dividir." "Mas eu não escolhi a pessoa certa", disse ela, as palavras saindo mais amargas do que pretendia.
Eu escolhi o homem que pode salvar minha família. Arthur inclinou a cabeça estudando-a. E isso torna sua escolha menos válida? A pergunta a desarrumou. Helena havia se preparado para muitas coisas naquela noite, menos para uma conversa filosófica sobre suas motivações. Eu não sei. Sabe sim, disse ele suavemente. Você sacrificou sua própria felicidade pela de pessoas que ama. Se isso não é coragem, eu não sei o que é. Lágrimas não derramadas queimaram seus olhos. Ninguém nunca havia reconhecido seu sacrifício como um ato de bravura. Para sua família, era apenas seu dever. Para ela mesma, parecia covardia disfarçada. Arthur, disse ela, a voz quase um sussurro. O que acontece agora? Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes de Curitiba espalhadas lá embaixo. Agora, nós aprendemos um com o outro, sem pressa, sem pressão. Mas o casamento, as expectativas, que se danem as expectativas, disse ele, virando-se para ela com uma determinação que a surpreendeu. Nós temos tempo, Helena. Tempo para nos conhecermos de verdade, para decidirmos o que queremos desta situação. Pela primeira vez desde que havia acordado naquela manhã como Helena Fonteles e adormeceria como Helena Salazar, ela sentiu que podia respirar. Você realmente quer dizer isso? Cada palavra. Arthur pegou um cobertor do armário e se dirigiu ao sofá no canto do quarto. Durma bem, Helena. Amanhã começamos de novo. Enquanto ela o observava se acomodar, longe dela, tratando-a com um respeito que nem ela mesma sabia que merecia, Helena percebeu que talvez tivesse se casado com alguém muito mais complexo do que imaginava. E pela primeira vez em meses, sentiu uma pontada de algo que poderia ser esperança. 3 semanas depois do casamento, Helena ainda acordava surpresa ao encontrar Arthur na cozinha, preparando o café como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele usava uma camisa social azul claro, sem gravata, as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia mais humano assim, longe dos ternos impecáveis e da postura corporativa que o acompanhavam durante as reuniões de negócios. Bom dia, disse ela, ainda tímida com a intimidade doméstica que aos poucos se instalava entre eles. Bom dia. Café? Por favor. Ele serviu 2 xícaras, adicionando açúcar na dela sem perguntar. Nos primeiros dias, ela havia ficado surpresa por ele observar pequenos detalhes como esse. Mas agora começava a entender que Arthur era o tipo de pessoa que notava tudo, guardava tudo, processava tudo em silêncio. Hoje tenho almoço com meu pai e Lucas, disse ele, sentando-se à mesa de vidro que dominava a sala de jantar. Você tem planos? Helena quase sorriu. Planos, como se sua vida fosse repleta de compromissos sociais empolgantes. Vou visitar minha avó Cecília. Faz tempo que não a vejo. Aqui mora no casarão da rua Marechal Deodoro. Você conhece? Passei por lá algumas vezes quando era criança. Minha mãe era amiga da sua tia Clarice. Helena ergueu as sobrancelhas. Pequeno mundo. Pequena elite, corrigiu ele com um sorriso irônico. Todas as famílias antigas de Curitiba se conhecem de alguma forma. Era verdade. A alta sociedade paranaense funcionava como uma aldeia, onde todos sabiam da vida de todos, onde escândalos eram sussurrados em festas beneficentes e casamentos eram arranjados em salões de clube. Helena havia crescido nesse mundo, mas nunca se sentira parte dele. Posso perguntar uma coisa? Disse ela, reunindo coragem. Sempre. Por que você aceitou esse casamento? Quer dizer, você poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que aceitar um arranjo? Arthur bebeu o café lentamente, como se ganhasse tempo para formular a resposta. Porque qualquer mulher que eu quisesse me quereria pelo meu dinheiro. Pelo menos você foi honesta sobre suas motivações desde o início. Isso não responde minha pergunta. Ele a olhou por um longo momento. Você já ouviu falar da Hartwell International? Helena balançou a cabeça. É um conglomerado americano que está negociando uma fusão com minha empresa. O acordo vale 300 milhões de dólares.
Meu Deus, o CEO, William Hartwell, é um homem tradicional. Ele só faz negócios com homens casados, estáveis, que representem valores familiares sólidos. Arthur sorriu sem humor. Aparentemente, minha vida de solteiro convicto não inspirava confiança. Helena processou a informação. Então você se casou comigo por 300 milhões de dólares. Eu me casei com você porque precisava de uma esposa exemplar, sim. Mas ele hesitou. Nas últimas semanas, tenho me perguntado se os motivos importam tanto assim. Como assim? Você é diferente do que eu esperava. Diferente como? Mais forte, mais inteligente, mais... Ele procurou a palavra certa. Mais real. Helena sentiu calor se espalhar pelo peito. Você também não é o que eu esperava. No bom sentido, espero. Definitivamente, no bom sentido. Eles sorriram um para o outro. Um momento de conexão genuína que foi interrompido pelo toque do telefone de Arthur. Salazar, atendeu ele, e Helena viu seu rosto se endurecer imediatamente. O quê? Quando? Uma pausa longa. Não, cancele todas as reuniões da tarde. Estou indo. Ele desligou e se virou para Helena, tenso. Problemas? Minha ex-noiva está dando entrevistas para a revista VIP sobre nosso casamento relâmpago. Helena sentiu o estômago afundar. Bianca Lemos? Você a conhece? De nome. Ela é muito bonita. Arthur se aproximou dela, pegando suas mãos. Helena, escute bem. Bianca vai tentar nos atingir, vai tentar destruir nossa credibilidade. Ela conhece pessoas importantes, tem influência na mídia social. Por que ela faria isso? Porque somos uma ameaça. Nosso casamento funcionando significa que ela perdeu definitivamente qualquer chance de me reconquistar. Helena puxou as mãos, levantando-se. Nosso casamento funcionando? Nós mal nos conhecemos, Arthur. Você dorme no sofá há 3 semanas. Isso não significa que não estamos funcionando. Significa exatamente isso. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Você se casou comigo por conveniência. Eu me casei com você por dinheiro. Que história de amor é essa que vamos contar para as revistas? Arthur a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Você acha que é só isso? Conveniência e dinheiro? Não é? Ele deu um passo para trás, a máscara fria voltando ao rosto. Certo. Então vamos fazer o seguinte. Hoje à noite temos o jantar beneficente no Clube Curitibano. Vamos aparecer juntos, sorrir para as câmeras, representar o casal perfeito. E depois cada um volta para o seu canto desta casa. Arthur, mas ele já havia saído, deixando Helena sozinha com o gosto amargo da discussão e a certeza de que havia estragado algo que nem sabia que existia. 3 horas depois, sentada na sala de estar do casarão decadente onde sua avó Cecília vivia, Helena ainda sentia o coração apertado. Você está diferente, minha querida, disse a velha senhora, observando-a por cima da xícara de chá de ervas. Diferente como, vovó? Mais viva. Mais mulher. Helena corou. Não sei do que está falando. Sei sim. 50 anos de casamento me ensinaram a reconhecer quando uma mulher está descobrindo o que é ser desejada. Vovó! Cecília riu. Um som cristalino que desafiava seus 86 anos. Não se envergonhe, minha filha. É lindo descobrir que somos capazes de despertar paixão em alguém. Mas eu não despertei paixão nenhuma. Nosso casamento é um acordo comercial. Ah, é? A velha senhora ergueu uma sobrancelha. E por que vocês estão brigados, então? Helena a olhou surpresa. Como você sabe que estamos brigados? Por que você está aqui no meio da tarde, com cara de quem perdeu o melhor bolo da festa? Apesar de tudo, Helena sorriu. Talvez você tenha razão. Tenho sempre. Cecília se inclinou para a frente, pegando a mão da neta. Quer um conselho de quem já errou muito na vida? Sempre. Não importa como um amor começa, Helena. Importa como ele cresce. Seu avô e eu nos casamos por arranjo também. Eu o odiava no primeiro ano. E depois eu descobri que odiar alguém demais pode ser muito parecido com amar alguém demais. A diferença está no que você escolhe fazer com essa intensidade.
Helena ficou em silêncio, processando as palavras da avó. O que você escolheu fazer? Escolhi conhecê-lo de verdade. E aí descobri que havia me casado com meu melhor amigo, só não sabia ainda. Enquanto voltava para casa no final da tarde, Helena pensava nas palavras da avó. Talvez tivesse sido injusta com Arthur. Talvez ele estivesse tentando construir algo real entre eles, e ela estivesse sabotando por medo. Mas quando chegou à mansão minimalista, que agora chamava de lar, encontrou Arthur na sala, visivelmente tenso ao telefone. Não, William, não há nada para se preocupar. Minha esposa e eu estamos muito bem, obrigado. Uma pausa. Claro que entendo sua preocupação com a estabilidade da empresa. Sim, estaremos no jantar hoje à noite. Ele desligou e se virou para Helena. Hartwell leu a entrevista de Bianca. Está questionando a solidez do nosso relacionamento. E agora? Agora nós provamos que somos um casal de verdade. Ou perdemos tudo. Helena olhou para o homem que havia se tornado seu marido, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade por trás da fachada controladora. E pela primeira vez desde que se casaram, ela quis protegê-lo tanto quanto ele a protegia. Então vamos provar, disse ela, surpreendendo a ambos com a determinação na voz. O clube curitibano nunca havia parecido tão imponente quanto naquela noite. Helena ajeitou o vestido azul marinho que Arthur havia mandado entregar. Um Valentino que custava mais do que sua família gastava em 6 meses. E respirou fundo antes de sair do carro. Ao seu lado, Arthur ofereceu o braço com a elegância natural de quem nasceu para esse tipo de evento. Lembra do que conversamos? Murmurou ele enquanto caminhavam em direção à entrada. Somos um casal apaixonado que se conheceu no jantar dos Andrade e se casou por amor verdadeiro, recitou ela como uma lição decorada. E se alguém perguntar sobre nosso relacionamento íntimo? Helena corou, mas manteve a voz firme. Somos reservados, mas felizes. Perfeito. Mas nada poderia tê-la preparado para a investida que os esperava. Mal haviam entrado no salão principal quando Bianca Lemos apareceu, deslumbrante em um vestido vermelho que parecia ter sido pintado em seu corpo. Arthur, querido! Exclamou ela, ignorando completamente Helena. Que surpresa vê-lo por aqui. Pensei que você estivesse ocupado demais com a vida doméstica. Bianca, disse Arthur, a voz gelada. Helena, esta é Bianca Lemos. Bianca, minha esposa. Helena. Bianca finalmente olhou para Helena, os olhos azuis percorrendo-a da cabeça aos pés em uma avaliação calculada. Ah, sim, a menina Fonteles. Ouvi dizer que sua família está passando por dificuldades financeiras. Helena sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, a mão de Arthur se fechou protetoramente em sua cintura. As únicas dificuldades que me preocupam são as suas, Bianca. Ouvi dizer que a última coleção da sua boutique não foi muito bem recebida. O sorriso de Bianca vacilou. Sempre o mesmo, Arthur. Tão direto. Quando necessário, sim. Bem, disse Bianca, recuperando a compostura. Vocês fazem um casal interessante. Muito diferente do que eu esperava, considerando como as coisas terminaram entre nós. Como assim? Perguntou Helena, não conseguindo se conter. Bianca sorriu com malícia. Ora, querida, Arthur nunca lhe contou como nosso noivado terminou? Ele disse que nunca conseguiria amar ninguém de verdade, que casamento era apenas um contrato de negócios para ele. Imagino que você entenda perfeitamente do que estou falando. Helena sentiu o mundo se despedaçar ao seu redor. Arthur a olhou com pânico nos olhos, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, um homem alto e elegante se aproximou do grupo. Salazar, disse o homem com sotaque americano. William Hartwell. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Arthur se endireitou, transformando-se instantaneamente no executivo implacável. Senhor Hartwell, que prazer tê-lo aqui em Curitiba. O prazer é meu. E esta deve ser a famosa esposa. William se virou para Helena, com um sorriso cordial, mas ela podia ver a avaliação em seus olhos. Mrs. Salazar, é um prazer conhecê-la.
O prazer é meu, Sr. Hartwell, respondeu Helena, forçando um sorriso. Vocês fazem um casal encantador. Deve ser uma verdadeira história de amor. É sim, disse Helena, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Arthur me conquistou completamente. William sorriu, mas Helena percebeu que Bianca havia se aproximado mais, claramente interessada na conversa. E como foi que vocês se conheceram? Arthur sempre foi tão reservado em questões do coração. Helena sentiu o pânico subir pela garganta. Era sua chance de provar que eram um casal real, mas as palavras de Bianca ainda ecoavam em sua mente. Arthur nunca conseguiria amar alguém de verdade. Casamento era apenas um contrato de negócios. Começou ela, mas as palavras se recusavam a sair. Foi então que Arthur a surpreendeu. Ele se virou para ela, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Helena me ensinou que existe diferença entre conhecer alguém e realmente ver alguém, disse ele, a voz baixa e íntima. Eu passei a vida inteira conhecendo pessoas, fazendo negócios, construindo relacionamentos estratégicos. Mas quando a vi pela primeira vez, sentada naquele jantar tão reservada, tão elegante, soube que queria vê-la de verdade. Helena o olhou, atônita. Havia algo na voz dele que não parecia representação. E o que você viu? Perguntou William, claramente interessado. Arthur não tirou os olhos de Helena. Vi uma mulher que sacrificaria tudo pelas pessoas que ama. Vi alguém que tem coragem de fazer as escolhas difíceis sem perder a doçura. Vi... Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem importantes demais para errar. Vi a mulher que me faria querer ser um homem melhor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das conversas ao redor. Helena sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Que lindo, disse William satisfeito. É exatamente esse tipo de estabilidade e compromisso que valorizo em um parceiro de negócios. Bianca havia empalidecido visivelmente. Bem, disse ela, a voz um pouco menos firme, que romântico. Tenho certeza de que vocês serão muito felizes. Ela se afastou rapidamente e William a seguiu logo depois, deixando Helena e Arthur sozinhos no meio do salão lotado. Arthur, começou Helena, mas ele balançou a cabeça. Não agora. Vamos terminar essa noite primeiro. Mas Helena não conseguia tirar da cabeça as palavras que ele havia dito. Haviam sido apenas representação para impressionar William? Ou havia algo mais por trás daquela intensidade? O resto da noite passou em um borrão de cumprimentos, conversas superficiais e sorrisos forçados. Helena e Arthur representaram o papel de casal apaixonado com perfeição, mas entre eles havia uma tensão que ela não conseguia identificar. Foi só no carro, voltando para casa, que ela finalmente reuniu coragem para perguntar: o que você disse para o William sobre me ver de verdade? Era só para impressioná-lo. Arthur dirigia em silêncio por alguns momentos antes de responder. Não era só para impressioná-lo. Helena sentiu o peito se apertar. Então era verdade? Helena, ele suspirou pesadamente. Você quer saber a verdade sobre meu relacionamento com Bianca? Só se você quiser me contar. Eu terminei nosso noivado porque descobri que ela estava me traindo com meu melhor amigo, Lucas. Helena ofegou. Lucas? Mas ele não é seu advogado? E melhor amigo? Era. As duas coisas. Arthur parou no sinal vermelho e finalmente a olhou. Quando os encontrei juntos, Bianca disse exatamente o que você ouviu hoje. Que eu nunca conseguiria amar ninguém de verdade. Que para mim, casamento seria sempre apenas negócios. E... era verdade? Arthur ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não responderia. Era, disse ele finalmente. Até 3 semanas atrás. O coração de Helena parou. Arthur, eu sei que nosso casamento começou como um acordo comercial. Eu sei que você se casou comigo para salvar sua família. Mas Helena... Ele estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Nas últimas semanas, você me mostrou o que é acordar pensando em alguém. O que é querer proteger alguém, não por obrigação, mas por escolha. O que é...
O que é? Sussurrou ela. O que é começar a se apaixonar por alguém sem nem perceber? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você está dizendo que... Estou dizendo que me casei com você por conveniência, mas estou começando a te amar por escolha. E estou apavorado porque não sei se você sente o mesmo. Eles se olharam no silêncio do carro, o mundo parecendo parar ao redor deles. Helena havia passado a vida inteira sendo a filha obediente, a moça exemplar, a mulher que fazia o que era esperado dela. Mas ali, naquele momento, ela queria fazer algo só por ela. Arthur, disse ela, a voz tremendo, você pode me levar para casa? Nós estamos indo para casa. Não, disse ela pegando a mão dele, você pode me levar para nossa casa? Desta vez, quando ele a olhou, Helena viu naqueles olhos escuros não apenas desejo, mas algo muito mais profundo e assustador. Esperança. A casa nunca havia parecido tão silenciosa quanto quando eles cruzaram a porta naquela noite. Helena sentia o coração batendo com tanta força que parecia ecoar pelas paredes minimalistas da mansão. Arthur fechou a porta atrás deles, mas não fez menção de se aproximar. Havia algo diferente no ar entre eles, uma consciência mútua de que haviam cruzado uma linha invisível no carro. Helena, disse ele suavemente, você tem certeza do que está fazendo? Ela se virou para ele, ainda vestindo o Valentino azul marinho, que a fazia se sentir como uma versão mais corajosa de si mesma. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho certeza de nada. Isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Arthur deu um passo em direção a ela, depois parou. Eu não quero que você se sinta pressionada. Não quero que amanhã você acorde e se arrependa porque... Porque o quê? Porque finalmente fiz algo que eu queria, ao invés de algo que era esperado de mim? Porque você ainda mal me conhece. Helena sorriu, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Então me conhece você. Me mostra quem é Arthur Salazar, quando não está representando o papel do empresário implacável. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão irreversível. Então, lentamente, afrouxou a gravata e a tirou completamente. Arthur Salazar tem medo do escuro desde os 7 anos, disse ele, surpreendendo-a. Por isso todas as luzes da casa ficam acesas à noite. Helena piscou, não esperando por essa confissão. Por quê? Porque foi aos 7 anos que encontrei minha mãe no banheiro no escuro, depois que ela tomou todos os remédios que conseguiu encontrar. O ar saiu dos pulmões de Helena. Arthur, ela sobreviveu, disse ele rapidamente. Mas eu fiquei com medo do que posso encontrar no escuro. Helena se aproximou dele, tocando gentilmente seu rosto. Que mais? Arthur Salazar fala com as plantas da varanda todas as manhãs porque sua mãe dizia que elas crescem melhor quando sabem que são queridas. Desta vez ela sorriu. E funcionam? Ainda não matei nenhuma, então suponho que sim. Que mais? Arthur hesitou, então desabotoou os 2 primeiros botões da camisa. Arthur Salazar nunca havia dormido na mesma cama que uma mulher sem fazer sexo com ela até se casar com você. E por que dormiu no sofá então? Porque Helena Salazar me mostrou que existe diferença entre tomar e ser oferecido. E eu queria que você me oferecesse, não que se sentisse obrigada a me dar. Helena sentiu o calor se espalhar pelo corpo. E se eu disser que quero te oferecer, que quero que você seja o primeiro, o único? Os olhos de Arthur se escureceram. Então eu diria que Helena Salazar é a mulher mais corajosa que já conheci. Mesmo sendo covarde a vida inteira, principalmente por isso. Ele estendeu a mão para ela e Helena a tomou sem hesitar. Juntos, subiram as escadas em direção ao quarto que haviam compartilhado por 3 semanas, sem nunca dividirem de verdade. No quarto, Arthur acendeu as luzes suaves ao lado da cama e se virou para ela. Helena, se você mudou de ideia... Não mudei, disse ela interrompendo-o. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Eu também tenho medo, não do escuro, mas de não ser suficiente, de não saber como ser a mulher que você merece. Arthur se aproximou dela, suas mãos encontrando o rosto dela com uma ternura que a fez tremer. Helena,
Você já é mais do que eu mereço. Você é mais do que eu sabia que queria. Como você pode ter certeza? Porque pela primeira vez na minha vida, eu quero mais do que apenas ter alguém. Eu quero conhecer cada pensamento seu, cada sonho, cada medo. Quero acordar todos os dias me perguntando como posso te fazer sorrir. Helena fechou os olhos, deixando-se envolver pelas palavras dele. Eu nunca soube que podia me sentir assim, como se estivesse despertando depois de anos dormindo. Então, desperte comigo, sussurrou ele, seus lábios tocando suavemente os dela. O beijo foi diferente de qualquer coisa que Helena havia imaginado. Suave, questionador, como se Arthur estivesse pedindo permissão a cada movimento. Ela respondeu com toda a vontade reprimida de 25 anos, suas mãos se perdendo nos cabelos escuros dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Tem certeza? Perguntou ele mais uma vez. Tenha você certeza de que não vai se arrepender amanhã, devolveu ela. Impossível, disse ele, sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto. Eu esperei a vida inteira para encontrar você, Helena. Só não sabia que estava esperando. E quando finalmente se entregaram um ao outro, foi com uma ternura e paixão que transformou um casamento de conveniência em algo muito mais profundo e verdadeiro. Helena descobriu que ser tocada por alguém que a valorizava era completamente diferente de simplesmente ser tocada. E Arthur descobriu que fazer amor com alguém que escolheu estar ali era mais intenso do que qualquer experiência anterior. Nas horas que se seguiram, eles conversaram, riram, se descobriram de formas que iam muito além do físico. Helena contou sobre seus sonhos secretos de viajar o mundo, de conhecer as cidades históricas que estudava nos livros. Arthur falou sobre sua vontade de ter filhos, de criar uma família onde o amor fosse expresso livremente. Você acha que nossos filhos terão seus olhos ou os meus? Perguntou Helena, aninhada em seus braços. Espero que tenham sua coragem, respondeu ele, beijando seu cabelo. E eu espero que tenham sua gentileza, disse ela, desenhando círculos no peito dele. Foi quando o telefone de Arthur tocou, quebrando a intimidade do momento. Ele hesitou em atender, mas quando viu o nome na tela, seu rosto se endureceu. É Lucas, disse ele para Helena. Seu ex-melhor amigo? O mesmo. Arthur atendeu com voz fria. O que você quer, Lucas? Helena não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas via o rosto de Arthur ficar cada vez mais tenso. Como assim ameaçando? Que tipo de informação? Uma pausa longa. Isso é mentira e você sabe. Outra pausa. Não, eu não vou fazer isso. Pode contar para quem você quiser. Ele desligou e se virou para Helena preocupado. O que foi? Perguntou ela. Eusébio Ferraz está tentando descobrir informações sobre nosso casamento. Lucas diz que ele quer provar que foi um arranjo comercial para destruir minha credibilidade com os investidores americanos. Helena sentiu o sangue gelar. E se ele conseguir? Se ele conseguir, perco o contrato com Hartwell. Minha empresa vai à falência e... Arthur hesitou. E o quê? E sua família não recebe o dinheiro que prometi para quitar as dívidas. Helena se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. A realidade voltou como um balde de água fria. Então agora o que fazemos? Agora nós provamos que nosso casamento é real, de todas as formas possíveis. Como? Arthur a olhou com uma mistura de determinação e ternura. Sendo felizes, Helena. Sendo tão obviamente apaixonados que ninguém conseguirá questionar a autenticidade do que temos. Mas e se não conseguirmos convencer todo mundo? Então pelo menos teremos tentado. E teremos isso, disse ele gesticulando entre eles. Seja o que for que isso se torne. Helena olhou para o homem que havia se tornado seu marido, e pela primeira vez desde que se casaram, não pensou em dever, obrigação ou conveniência. Pensou apenas em quanto queria que aquilo desse certo. Arthur, sim? Eu acho que estou me apaixonando por você também. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu todas as incertezas do mundo. Então vamos dar a essa gente um show que eles nunca vão esquecer, disse ele, puxando-a de volta para seus braços.
E pela primeira vez, desde que acordara como Helena Salazar, ela realmente se sentia casada. 2 semanas depois daquela noite que mudou tudo entre eles, Helena acordou com o som de vozes exaltadas vindas do andar de baixo. Arthur já não estava na cama. Ultimamente ele acordava mais cedo para lidar com as crescentes pressões do trabalho. Ela vestiu um roupão de seda e desceu as escadas, encontrando Arthur ao telefone na sala, visivelmente alterado. "Não, pai, você não entende a gravidade da situação", dizia ele. "Se essa informação vazar agora..." Helena parou no topo da escada, não querendo interromper, mas preocupada com o tom de desespero na voz do marido. "Não importa como você descobriu. O que importa é que preciso de tempo para resolver isso." Uma pausa. "Claro que Helena sabe. Ela é minha esposa." Ela desceu o resto das escadas e Arthur a viu se aproximando. Seus olhos se encontraram e ela viu neles uma angústia que a fez correr até ele. "Pai, eu preciso desligar. Conversamos mais tarde." Ele guardou o telefone e se virou para Helena. "Bom dia, amor. O que está acontecendo? Você parece preocupado." Arthur suspirou, puxando-a para o sofá. "Eusébio conseguiu informações sobre nossas famílias. Ele sabe sobre as dívidas dos seus pais, sabe sobre o valor que transferi para a conta do seu pai." Helena sentiu o mundo girar. Como ele conseguiu essas informações? Dinheiro compra muitas coisas, incluindo pessoas dispostas a vasculhar registros bancários. O que isso significa para nós? Significa que se ele tornar isso público, todo mundo vai saber que nosso casamento foi um acordo financeiro. Hartwell vai cancelar o contrato. Minha reputação no mercado vai ser destruída e minha família vai ter que devolver o dinheiro que não tem, completou Helena, sentindo náusea. "Não vai chegar a isso. Eu não vou deixar. Arthur, talvez seja a hora de admitirmos a verdade. Nosso casamento realmente começou como um acordo." "Começou", disse ele, pegando as mãos dela. "Mas não é mais isso, é?" Helena o olhou nos olhos, vendo toda a vulnerabilidade que ele tentava esconder. "Não, não é mais. Então vamos lutar por isso, por nós." Foi quando a campainha tocou. Arthur franziu o senho. Eles não esperavam ninguém tão cedo. "Eu atendo", disse Helena, levantando-se. Mas quando abriu a porta, se deparou com a última pessoa que esperava ver. Bianca Lemos, acompanhada de um homem que Helena não conhecia. "Helena, querida", disse Bianca com um sorriso que não chegava aos olhos. "Espero que não nos importemos com a visita matinal." "Este é Eusébio Ferraz." O estômago de Helena despencou. Eusébio era um homem de aparência média, cabelos grisalhos, mas seus olhos tinham uma frieza calculista que a fez recuar instintivamente. "Senhor Ferraz", disse ela, tentando manter a compostura, "em que posso ajudá-los?" "Na verdade, senhora Salazar, vim aqui fazer uma proposta que pode interessar tanto a você quanto ao seu marido." Arthur apareceu atrás de Helena, imediatamente tenso ao ver os visitantes. "Eusébio, Bianca, que surpresa, desagradável." "Arthur sempre tão charmoso", disse Bianca. "Podemos entrar? Temos uma conversa importante para ter." Helena olhou para Arthur, que assentiu relutantemente. Eles se dirigiram à sala de estar, onde se sentaram em lados opostos, como generais, preparando-se para uma batalha. "Vou direto ao ponto", disse Eusébio, cruzando as pernas com arrogância. "Eu sei que o casamento de vocês foi arranjado. Tenho provas das transferências bancárias, registros das negociações entre as famílias, tudo documentado." "E o que você quer com isso?" perguntou Arthur, a voz perigosamente baixa. "Quero que você se retire da concorrência pelo contrato da Hartwell International. Anuncia que sua empresa não tem mais interesse no negócio. E em troca, guardo essas informações para mim. Seu casamento continua sendo o conto de fadas que vocês vendem para a sociedade." Helena sentiu raiva subir pelo peito. "E se recusarmos?" Bianca sorriu maliciosamente. "Então amanhã mesmo, a revista VIP publica uma matéria especial sobre os casamentos arranjados da elite paranaense, com vocês como destaque principal."
Isso destruiria não apenas minha reputação, disse Arthur, mas também a de Helena. Exato, disse Eusébio. Uma pena, realmente. Helena é uma moça tão respeitável. A forma como ele disse respeitável fez Helena se sentir suja. Era como se sua decisão de se casar para salvar a família a tornasse mercadoria no jogo sujo daqueles homens. Vocês têm até amanhã ao meio-dia para decidir, disse Bianca, levantando-se. Ah, e Helena, espero que você entenda que isso não é pessoal, é apenas negócios. Depois que eles saíram, Helena e Arthur ficaram em silêncio por longos minutos. O que vamos fazer? Perguntou ela finalmente. Não sei, admitiu Arthur. Se eu desistir do contrato, minha empresa pode não sobreviver. Temos investidores que contam com esse negócio. E se você não desistir, nossa reputação é destruída. Helena, disse ele, se virou para ela com expressão séria. Você se arrependeu de ter se casado comigo, digo? Como pode perguntar isso? Porque talvez seja mais fácil para você se nosso casamento acabar. Você poderia recomeçar, encontrar alguém que a amasse desde o primeiro momento, não ter que lidar com todo esse escândalo. Helena se levantou, interrompendo-o. Arthur Salazar, você está me sugerindo que eu desista do nosso casamento? Estou sugerindo que você pense no que seria melhor para você. O que seria melhor para mim é ficar casada com um homem que eu amo, mesmo que isso signifique enfrentar escândalos e fofocas. Arthur a olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você me ama? Claro que eu te amo, seu idiota. Pensei que isso fosse óbvio. Eu também te amo, disse ele, levantando-se e puxando-a para seus braços. Te amo tanto que não quero que você sofra por minha causa. Então pare de tentar me proteger e me deixe lutar ao seu lado. Como? Helena sorriu, sentindo uma determinação que não sabia possuir. Vamos dar a eles exatamente o que não esperam. Vamos contar nossa história primeiro. Como assim? Vamos procurar a revista VIP e contar nossa versão dos fatos. Sim, nosso casamento começou como um acordo, mas se transformou em amor verdadeiro. Vamos ser honestos sobre como começamos e orgulhosos do que nos tornamos. Arthur a olhou com admiração. Helena, isso é brilhante, mas arriscado. Toda escolha corajosa é arriscada. Mas desta vez, ao invés de escolher pelo dever ou pela conveniência, estou escolhendo por amor. E se não der certo, então pelo menos teremos tentado sendo honestos. E isso já é mais do que a maioria dos casamentos da nossa elite pode dizer. Arthur a beijou com paixão. Como eu tive sorte de me casar com você. A sorte foi minha, disse Helena. Você me ensinou que posso ser corajosa sem deixar de ser eu mesma. Então vamos fazer isso. Juntos, concordou ela. Mas Helena não sabia que naquele exato momento seu pai estava em seu escritório recebendo uma ligação que mudaria tudo. Alberto Fonteles, disse a voz do outro lado da linha. Aqui é Eusébio Ferraz. Precisamos conversar sobre sua filha. E enquanto Helena e Arthur planejavam como salvar seu casamento sendo honestos, forças que eles não imaginavam já se movimentavam para destruí-los. Epílogo. 6 meses depois. Helena acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Era sábado de manhã, e ela sabia exatamente o que encontraria ao descer. Arthur tentando fazer panquecas enquanto conversava animadamente com Renata, que havia se mudado para Curitiba para cursar um mestrado em arte na UFPR. Bom dia, família, disse ela, aparecendo na porta da cozinha, vestindo uma camiseta de Arthur que ia até meio da coxa. Cunhada! Exclamou Renata, correndo para abraçá-la. Você precisa ensinar seu marido a cozinhar. Ele quase incendiou a cozinha tentando fazer café da manhã romântico para você. Ei! Protestou Arthur, se virando do fogão com uma espátula na mão e farinha no cabelo. Estou melhorando. Helena se aproximou dele, limpando a farinha de seu rosto com ternura. Está mesmo? Lembra da primeira vez que tentou cozinhar para mim? Quando queimei o omelete e tivemos que pedir pizza no café da manhã? Exatamente. Renata fez cara de nojo.
Vocês são nojentos de tão apaixonados. Eu amo isso. Nos 6 meses que se seguiram à chantagem de Eusébio, muita coisa havia mudado. A estratégia de Helena de contar a verdade primeiro havia funcionado melhor do que qualquer um poderia imaginar. A entrevista que deram à revista VIP, intitulada Quando um Acordo se Transforma em Amor Verdadeiro, havia sido um sucesso absoluto. O público havia se encantado com a honestidade do casal. O fato de terem admitido que o casamento começara como conveniência, mas se transformara em amor verdadeiro, havia tocado corações. William Hartwell, impressionado com a transparência de Arthur, havia não apenas mantido o contrato, mas expandido os negócios. Eusébio, por sua vez, havia sido pego em um escândalo financeiro próprio e perdera toda a credibilidade no mercado. Bianca havia tentado mais algumas investidas, mas eventualmente desistiu e se mudou para São Paulo. Helena, disse Arthur, servindo panquecas que realmente pareciam comestíveis desta vez. Você não esqueceu que hoje temos almoço na casa dos seus pais, esqueceu? Como eu poderia esquecer? Mamãe está fazendo questão de mostrar para a tia Clarice como estamos bem estabelecidos. Alberto Fonteles havia se revelado uma surpresa. Depois que a verdade sobre o casamento veio à tona, ele havia procurado Helena para se desculpar pela pressão que colocara sobre ela. Com a ajuda financeira de Arthur, ele havia conseguido não apenas quitar as dívidas, mas também retomar alguns negócios com nova perspectiva. Falando em família, disse Renata sentando-se à mesa, quando vocês vão me dar sobrinhos? Helena quase se engasgou com o suco de laranja. Renata! O quê? Vocês estão casados há quase 1 ano, se amam perdidamente, têm uma casa enorme. Cadê os bebês? Arthur e Helena se entreolharam sorrindo. Eles haviam conversado sobre filhos várias vezes, mas queriam aproveitar mais tempo só eles dois primeiro. Paciência, Renata, disse Arthur. Primeiro quero aproveitar minha lua de mel permanente com sua irmã. Ai, que nojo, disse Renata, mas estava sorrindo. O telefone de Helena tocou e ela viu que era sua avó Cecília. Alô, vovó? Helena, querida, você pode vir me visitar hoje? Tenho algo para te dar. Claro, vovó, que é? Uma surpresa. Traga seu marido também. 2 horas depois, Helena e Arthur estavam sentados na sala antiquada de Cecília, bebendo chá e comendo bolachas caseiras. Vovó, qual era a surpresa? Perguntou Helena. Cecília sorriu misteriosamente e se levantou, pegando uma caixa de madeira antiga de uma gaveta. Esta caixa contém as cartas que seu avô me escreveu durante nosso 1º ano de casamento. Que lindo, vovó. Mas por que está me dando? Porque quero que você entenda uma coisa, minha querida. Seu avô e eu nos casamos por arranjo, mas foi preciso 1 ano inteiro para ele me escrever a primeira carta de amor. Helena olhou para Arthur confusa. 1 ano? 1 ano, confirmou Cecília. Sabe o que isso me ensinou? O quê? Que não importa como o amor começa, importa como ele cresce, como se transforma, como 2 pessoas escolhem dia após dia construir algo belo juntas. A velha senhora se aproximou de Helena e pegou suas mãos. Vocês 2 fizeram algo que seu avô e eu levamos anos para conseguir. Vocês transformaram dever em escolha, conveniência em paixão, acordo em parceria verdadeira. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, vovó. Não me agradeça ainda. Abra a caixa. Com mãos trêmulas, Helena abriu a caixa antiga. Dentro, além das cartas amareladas, havia um anel antigo com um diamante delicado. Este era o anel de noivado que seu avô me deu quando finalmente admitiu que me amava, disse Cecília. Quero que você tenha. Vovó, eu não posso? Pode sim. Você merece ter algo que represente o amor que escolheu, não apenas o que aceitou. Arthur se levantou e, para surpresa de Helena, se ajoelhou ao lado da poltrona dela. Helena Salazar, disse ele, pegando o anel das mãos trêmulas dela. Você aceita se casar comigo? Helena riu através das lágrimas. Arthur, nós já somos casados. Aceita se casar comigo de novo?
Por amor desta vez, não por conveniência, mas nós já nos amamos. Aceita se casar comigo numa cerimônia onde eu possa olhar nos seus olhos e dizer para todo mundo que estou me casando com minha melhor amiga, minha parceira, a mulher que me ensinou o que é amar de verdade? Helena olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para a avó sorrindo através das próprias lágrimas, para o anel que representava décadas de amor verdadeiro. Sim, disse ela, sem hesitar. Sim, eu aceito me casar com você quantas vezes for preciso. Arthur deslizou o anel em seu dedo, e desta vez, diferente do casamento anterior, Helena sentiu que estava fazendo uma promessa que nascia do coração, não da necessidade. Eu te amo, Helena Salazar. Eu te amo, Arthur Salazar. E quando se beijaram, cercados pelo perfume de rosas antigas e pela bênção de um amor que havia resistido ao tempo, Helena soube que havia encontrado não apenas um marido, mas seu lar. 6 meses depois, durante a cerimônia de renovação de votos que aconteceu nos jardins da casa de Cecília, com a presença de ambas as famílias e dos amigos verdadeiros, Helena usava o vestido que havia escolhido por amor, não por protocolo. E quando Arthur prometeu amá-la todos os dias da vida, ela soube que algumas histórias de amor precisam começar como acordos para se transformarem em contos de fadas. E se tornaram.